Amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, graça e paz, da paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer aos irmãos, aos que vão nos ouvir, a palavra de Deus, e queremos pedir que você esteja orando. Como sempre pedimos, ore por mim, ore pelos que vão ouvir, ore para que você seja abençoado através da palavra que vai ser ministrada. O Senhor fale ao seu coração e ao coração de cada pessoa que ouvir essa palavra. Senhor, nós queremos buscar a Tua face, reconhecendo a Tua graça sobre nós, a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua fidelidade. Por isso te damos graças e te rogamos que o Teu Espírito encontre liberdade de agir na minha vida e na vida daqueles que vão ouvir esta palavra. Que o Senhor seja comigo na transmissão da palavra e com aqueles que vão ouvi-la, para que sejam tratados, trabalhados, instruídos, edificados, tocados pelo Teu Espírito e transformados conforme a Tua multiforme graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que oramos. Amém. Muito bem, nós queremos nesta manhã continuar a ministrar sobre o tema relacionamentos. Nós temos visto que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus, entre as pessoas. Primeiro vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus. Vimos também que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Vimos, em segundo lugar, que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com o seu próximo. E a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo por meio de Jesus Cristo. Vimos também que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem afetar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu pecar contra o principal de todos os mandamentos, que nas palavras de Jesus é este. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O meu pecado também afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo se eu pecar contra o segundo mandamento mais importante. Nas palavras de Jesus, ele disse: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 28 a 31. Se o meu pecado não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Assim, o meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Isso irá acontecer sempre que eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Hoje nós queremos examinar nossos relacionamentos na igreja. E o texto nosso base para esta mensagem é 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 12. E o texto diz assim, 1 de Pedro 3, 8. Finalmente, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar
a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Para bons relacionamentos na igreja, primeiro, todos nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Finalmente tem o mesmo modo de pensar, diz o início do verso 8. Sabemos que cada um de nós pensa de uma maneira acerca de várias situações e circunstâncias e temas, mas deve haver unidade de espírito e alma no que diz respeito àquilo que Deus nos diz. Deve ser a nossa conduta. Filipenses 2:2 diz assim na versão da NVI: completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus e devemos ser unânimes naquilo que acordarmos entre nós. É bom dizer também que essa unidade deve ter como modelo Jesus Cristo e não aquilo que dá na nossa cabeça. Nós temos um padrão e o padrão de conduta para nós tem como modelo a pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, nós lemos assim: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Não é o que um pensa e os outros têm que seguir, não. É aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Nós devemos ser coerentes com o ensino dele, devemos ser coerentes com o ensino das Escrituras e, nesse contexto, nós devemos buscar a unidade. O texto continua dizendo: para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma maneira de fazermos isso: se houver unidade, tendo como modelo dessa unidade, ou, melhor ainda, desde que a nossa unidade esteja centralizada em Jesus Cristo. Mas para bons relacionamentos na igreja, em segundo lugar, nós devemos ser compassivos uns com os outros. A palavra compaixão significa sentir com os outros, ou sentir uns com os outros. 1 de Pedro 3,8 diz: sejam compassivos. Normalmente, essa palavra é usada exatamente nesse sentido que falamos, sentir com os outros. Por isso que na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo disse assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Devemos nos alegrar com os que estão alegres e devemos chorar com os que choram. Isso deveria ser algo bem natural, bem espontâneo. Não se trata de fazer algo que nós não estamos sentindo, mas se somos membros do mesmo corpo de Cristo, nós devemos ter os mesmos sentimentos. Quando um se alegra, nós devemos nos alegrar. Quando alguém chora, nós devemos chorar com eles. Também, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, na primeira epístola, versículo 26, lemos assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, que algum membro do corpo de Cristo sofre, os outros vão sofrer com ele. Se você machuca o dedo, todo o seu corpo vai sentir a dor. Se você tropeça e cai e machuca,
todo o seu corpo vai sentir. Mas se você está bem de saúde, está feliz, todo o seu corpo vai sentir satisfação com aquela experiência que você está vivendo. Assim também com relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Para bons relacionamentos na igreja, em terceiro lugar, nós devemos amar-nos como irmãos. Sejam fraternalmente amigos. Nós temos o hábito de nos chamar uns aos outros de irmãos. E isso não é sem razão. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, enfatiza, o Velho também, enfatizam, todas as Escrituras enfatizam a importância do amor fraternal. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo disse assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. O amor fraternal é uma das características que Jesus disse deveria existir na igreja do Senhor Jesus. Ele diz que nisso nós conheceremos, as pessoas conheceriam que somos seus discípulos, se tivermos amor como ele nos amou. E então o amor fraternal é essencial e nós devemos amarmos-nos como irmãos, sentir como irmãos, vivenciar os momentos alegres como irmãos e sentir a mesma dor que os irmãos que porventura venham a experimentar a dor, nós devemos ser solidários com eles. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, o autor diz assim: seja constante o amor fraternal. Não é de vez em quando, é o tempo todo, é uma constante. Seja constante o amor fraternal. Para bons relacionamentos na igreja, em quarto lugar, nós devemos ser misericordiosos. Sejam misericordiosos. A palavra misericórdia é uma palavra latina que significórdia fala do coração, misere fala da miséria e significa ter o coração na miséria do outro. É reconhecer a miséria de alguém, não necessariamente no sentido econômico ou financeiro, embora isso também se aplique, mas essa palavra é usada em relação à relação de Deus conosco. Ele é sempre misericordioso para conosco. E por isso nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. Sejam misericordiosos. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos porque fomos objetos de misericórdia. E Deus usou de misericórdia para conosco e continuará a usar de misericórdia para conosco, à medida em que formos também misericordiosos uns com os outros. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, nós lemos assim, são palavras de Jesus: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus está nos ensinando que nós devemos ser misericordiosos como Deus é misericordioso conosco, o Pai, nosso Deus e Pai. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13,
registram um fato que deve ser considerado. O texto diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Os publicanos e pecadores, o publicano era um coletor de impostos. E pecadores eram todas as pessoas que eram assim chamadas por aqueles que se consideravam espirituais, religiosos. Mas Jesus, ao ouvir isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar justos e sim pecadores. Porque Jesus estava comendo com um publicano, um coletor de impostos, que era odiado pelos judeus, e com pecadores. Jesus não fazia o que os pecadores faziam, não eram desonestos, não era desonesto como os publicanos eram ao coletarem impostos, mas Jesus deixa claro que estava com essas pessoas porque elas precisavam dele como um médico precisa, como um doente precisa de um médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O que Jesus quer e espera de nós é que sejamos misericordiosos, como também Ele foi misericordioso conosco. Como o Pai foi, é e continua sendo misericordioso para conosco. E Ele arrematou: pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Será que existem pessoas justas? A Bíblia diz que não. Mas alguns ainda hoje se consideram justos e têm a facilidade de julgar os outros e dizerem-se melhores do que eles. E Jesus diz que não veio para essas pessoas. Jesus veio para aqueles que realmente reconhecem a sua miserabilidade, reconhecem que são enfermos espiritualmente falando e que precisam de Deus. Para bons relacionamentos na igreja, em quinto lugar, devemos ser humildes no trato uns com os outros. O texto diz: sejam humildes. Humildade é algo que é enfatizado em todas as Escrituras. Também no Sermão da Montanha, Mateus 5,3, nós lemos assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Umas versões mais antigas diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. São aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, que precisam de Deus, precisam de perdão, precisam de salvação. Sabem-se indignos, sabem que não são merecedores do reino de Deus. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que alguém possa conhecer a Deus, ele precisa reconhecer primeiro que não é digno. Porque Deus é um Deus de graça e Ele veio para fazer por nós aquilo que nenhum de nós pode fazer por si mesmo. E nós, quando nos achegamos a Deus, não chegamos fiados em nossos méritos, mas fiados na obra redentora de Jesus.
Nós não somos salvos porque somos merecedores, somos salvos pela graça. E graça significa favor imerecido. E à medida em que reconhecemos que não somos merecedores, então nós vamos nos abrigar na graça. A graça é muito superior e ela abarca todo aquele que reconhece a sua incapacidade, o seu demérito. Efésios 4:2 diz que nós devemos agir com toda a humildade. E Tiago 4:6, a segunda parte desse verso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade, não aquela falsa humildade, quando as pessoas dizem uma coisa, mas estão pensando acerca de si de outra forma. Deus conhece os nossos corações. O que agrada a Deus é um coração humilde, um coração que comparece diante dele para confessar suas falhas, suas fraquezas, para reconhecer os seus erros, para se humilhar diante de Deus. Aqueles que se acham todo poderosos em si mesmos, estes vão obter a resistência de Deus. Mas aqueles que são humildes e reconhecem a necessidade que têm dele, esses vão encontrar graça, favor de Deus. Escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículos 5-7, nós temos aqui a recomendação de termos entre nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. É uma referência à vinda de Jesus ao mundo como um homem. Para ele se tornar homem e fazer aquilo que foi planejado por ele junto com o Pai, ou pelo Pai junto com ele deveria se humilhar, deveria se tornar homem. Isso implicaria em não agir como Deus aqui. O texto diz que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quando ele veio ao mundo, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver a sua humanidade. Por isso que o texto diz, continua dizendo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, foi assim que Jesus veio, se humilhou e deixando a sua condição de Deus para viver a humanidade, semelhante à nossa humanidade, com exceção do pecado, porque ele não pecou, mas ele viveu as mesmas experiências que eu e você vivemos, foi tentado da mesma forma que eu e você somos tentados, passou por sofrimentos iguais aos que todo ser humano passa, melhor dizendo. Para bons relacionamentos na igreja, em sexto lugar, não devemos pagar mal com mal, nem ofensa com ofensa. O texto diz, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Não paguem mal com mal. Essas palavras foram escritas por inspiração de Deus, através do apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo afirmou a mesma coisa. Vejam como as palavras são idênticas. Romanos 12:17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Não paguem a ninguém mal por mal. O apóstolo Pedro disse a mesma coisa. Ao ser insultado, Jesus não revidava com insulto, porque o texto que nós examinamos
Agora diz, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Normalmente, quando alguém nos ofende, esta pessoa faz isso insultando-nos, buscando diminuir-nos, ofender-nos. E ao ser insultado, ao ser ofendido, Jesus nunca revidou o insulto, nunca revidou a ofensa que ele recebeu. O texto diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23. É Pedro contando a experiência dele com Jesus, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Não cabe a mim julgar quem age de maneira indevida comigo, quem me ofende, quem me fere, quem me magoa. Eu devo simplesmente colocar isso diante de Deus. Deus vai fazer o julgamento justo. Ele sabe o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. E todo julgamento que eu e você fizermos acerca de qualquer pessoa que haja incorretamente, ele não é a melhor forma de julgar alguém. Só Deus conhece os corações, sabe a história de cada um e sabe o porquê daquela pessoa estar agindo daquela maneira. Nós sofremos, ficamos magoados, fere, realmente machuca bastante, mas nós somos ensinados a agir como ele agiu. Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por isso, fomos ensinados a não pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, a fazer o bem. Para bons relacionamentos na igreja, e convém dizer o que ainda não foi dito, a igreja não é a reunião de pessoas perfeitas. Jesus diz que não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Não veio para pessoas sãs, espiritualmente falando, mas para os que são doentes. E a igreja não passa de um hospital, onde as pessoas são tratadas, onde somos tratados uns através dos outros. E por isso que, em sétimo lugar, nós devemos abençoar quem nos insultar. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. A quem? A quem nos insultar. Parece utópico esse ensino, mas ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é possível. A nossa tendência é reagir ao mal com o mal, mas as Escrituras ensinam que devemos abençoar quem nos ofender, quem nos insultar, a pessoa que nos prejudicar. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos e a tratá-los, não como somos tratados por eles, mas como ele nos ensinou a tratar. O texto diz, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Se a pessoa te maldiz, bendiga, que Deus abençoe você. Sobre o mau uso da língua, o apóstolo não, Tiago, meio-irmão de Jesus, disse assim, Tiago 3, 9, com ela bendizemos, com a língua, né? Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus.
De uma só boca procede bênção e maldição. Então ele diz: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, não é esse o comportamento que nós devemos ter diante daqueles que nos ofendem, nos caluniam, nos insultam. Nós devemos abençoar essas pessoas. Escrevendo aos Romanos, capítulo 12, 19 a 21, o apóstolo Paulo diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando nós fazemos o bem para quem nos faz o mal, nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus para incomodar a consciência daquela pessoa. Sempre existirá um resquício de consciência em cada uma das pessoas que vivem neste mundo. E a maneira de Deus tocar nelas é nós agirmos de maneira exatamente oposta à que eles agem conosco. Ninguém espera ser bem tratado quando maltrata alguém. Ninguém espera ser abençoado quando amaldiçoa alguém. E se a nossa atitude for exatamente uma atitude oposta de quem nos quer causar dano, então essas pessoas serão profundamente tocadas por Deus através da nossa atitude. É por isso que o texto nos ensina que devemos abençoar quem nos insultar. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Por que devemos proceder assim? Por 3 razões. Primeira razão, porque fomos chamados para fazer diferença. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. 1 de Pedro 2, 21, ele explica isso assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Dói muito, machuca muito, entristece muito. Mas mesmo vivenciando essas coisas, nós devemos ter uma atitude adequada, correta, para que a diferença que deve existir em nós seja manifesta. E a diferença é Cristo. É Ele em nós. Não somos nós, é Ele em nós. É o seu Espírito agindo e operando através de nós. Por que devemos proceder assim? Por 3 razões. Segunda razão, porque fomos chamados para receber bênção por herança. Pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. O que significa isso? Significa que nós somos chamados para receber aquilo que damos. É a lei da semeadura, nós colhemos o que semeamos. Gálatas 6, 7 em diante dizem assim estes versos: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a
todos, especialmente aos da família da fé. Eu devo fazer o bem, porque eu vou colher o que eu semear. E Deus quer nos abençoar, então a maneira de sermos abençoados é abençoando. Eu recebo na proporção do que eu dou. Se eu dou o mal, eu vou receber o mal. Essa lei é uma lei de Deus, é um princípio de Deus, e não há como fugir dele. Por que devemos proceder assim? Dissemos por 3 razões. A terceira razão: porque amamos a vida e queremos ter dias felizes. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, será que nós realmente amamos a vida e queremos viver aqui dias felizes? Então, se você ama a vida, se você quer ter dias felizes, deve observar 5 princípios de Deus. E eu vou ser muito breve aqui. Primeiro princípio: nunca fale mal de quem quer que seja. Por isso que o apóstolo Pedro diz: refreia a língua do mal. Eu e você devemos guardar a nossa língua, para que dela não profira, para que dela não saia o mal. É muito comum nós usarmos a língua para machucar as pessoas, para ferir as pessoas, para nos vingarmos das pessoas. Nós sofremos o mal e soltamos a língua em cima daquela pessoa. E muitas vezes fazemos isso porque o propósito é destruir. O propósito é ferir, é machucar, é tocar nas pessoas para que elas sintam na pele o mal que elas fizeram conosco. Mas a palavra diz: refreia a língua do mal. Se você ama a vida, se você quer ter dias felizes, deve observar o segundo princípio: nunca fale palavras enganosas. Ou seja, nunca use de falsidade. Evite que seus lábios falem palavras enganosas. Então nós devemos ser sinceros, autênticos. E não devemos dizer uma coisa quando na realidade não é o que nós estamos sentindo ou pensando. Eu não posso bajular uma pessoa com segundas intenções para obter algum favor dela. Eu devo tratá-la bem, sim, mas não para obter qualquer vantagem disso. Eu não devo dizer que amo alguém por quem eu não estou sentindo. Você vai dizer: mas a Bíblia diz que você deve amar. Sim, eu devo escolher amar. Amar não é necessariamente um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar, porque o Senhor diz que eu devo amar. E eu vou crer que quando eu escolho amar, o amor dele vai fluir de mim para aquela pessoa. E eu não tenho que ser falso, eu tenho que escolher amar a pessoa. E eu tenho que definir de mim para mim mesmo e diante de Deus: eu escolho amar. Por quê? Porque é isso que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Evite que seus lábios falem palavras enganosas. Seja verdadeiro, seja autêntico. Se você ama a vida, se você quer ter dias felizes, deve observar o terceiro princípio: afaste-se do mal. O texto continua dizendo: se você quer ser bem-sucedido, se quer amar a vida, se você quer ter dias felizes, então fuja do mal. Não se envolva com o mal. Não se associe com pessoas que buscam o mal das outras. Não planeje mal contra ninguém. Não arme para ninguém. Então, afaste-se do mal, se você ama a vida, se você quer ter dias felizes.
Mas o quarto princípio, se você ama a vida, se você quer ter dias felizes, deve observar o quarto princípio: pratique o bem. O terceiro é afaste-se do mal. O quarto princípio é pratique o bem. À medida em que eu me afasto do mal, eu tenho uma alternativa. Eu não posso ficar neutro, eu devo praticar o bem. Então, pratique o bem. Se você ama a vida, se você quer ser feliz, quer ter dias felizes, pratique o bem. Jesus ensinou algo muito precioso que falamos na semana passada, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, é isso que dizem as Escrituras. É esse o ensino da Bíblia desde o início. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. É isso que a Bíblia diz. Então, como é que eu vou saber como devo tratar o outro? Da mesma maneira como eu gostaria de, na posição dele, na situação dele, ser tratado. Faça sempre o bem, pratique o bem. Se você ama a vida, se você quer dias felizes, deve observar o quinto princípio. Busque a paz e esforce-se por alcançá-la. O texto diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu devo sempre buscar viver em paz com as pessoas. E não é uma coisa fácil. É algo que depende de esforço, depende de empenho, depende de buscar uma dependência total de Deus para viver em paz com as pessoas. Por que você deve fazer isso? Por 3 razões. Primeira, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou seja, repousam no sentido de estar sobre eles para abençoá-los. Porque os olhos do Senhor estão em favor dos que são justos. Justos aqui não são perfeitos, mas são aqueles que querem o caminho do Senhor, querem fazer a vontade do Senhor, que buscam andar por caminhos retos, que têm a sua vida pautada pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Nós não somos justos em nós mesmos, nós somos justos em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele nos fez justos através da obra redentora dele na cruz do Calvário. Então, por isso, somos chamados de justos, não porque sejamos justos em nós mesmos, mas porque a justiça dele foi atribuída a nós. E não só isso, mas ele também nos deu do seu Espírito para que nós vivamos uma vida caracterizada pelo que é justo. Por que você deve fazer isso? A segunda razão, porque os ouvidos do Senhor estarão abertos às suas súplicas, e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas, diz o texto. Ou seja, se você escolher viver assim, você saberá que Deus tem os ouvidos abertos para ouvir as suas súplicas, ouvir as suas orações, e Ele vai respondê-las sem tardança. E a terceira razão, a última razão, é porque o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Então vamos ver, olha as últimas coisas que vimos. Primeira razão, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A segunda razão é porque os ouvidos dele estarão abertos às nossas súplicas, e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas. E a terceira razão é porque o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal.
Ou seja, Deus não ouve a oração destes. Deus não está com o propósito, não tem a intenção de abençoar essas pessoas. O texto diz que o rosto dele está contra aqueles que praticam o mal. Deus é contra o mal. Deus é do bem. Deus é bom. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Ele não se envolve com quem pratica o mal. Vai ter a sua reprovação. Ele vai estar contra essa pessoa. E dura coisa é para quem tem Deus contra ele. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra alguém, ai dessa pessoa. Por que Deus haveria de ser contra? Porque ela escolheu praticar o mal. Ela teima em praticar o mal. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, não vai ouvir as suas orações, não vai atender às suas necessidades, porque esta pessoa pratica o mal. Conclusão. Vale então a pena considerar a recomendação da palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. É isso que nós devemos buscar viver, porque é isso que vai atender aos propósitos e ao desejo do coração de Deus para conosco. Nós, Igreja do Senhor Jesus, sobre a terra. Que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra, a andar nele, por meio dele e através dele. Vamos orar então? Senhor, nós buscamos a tua face, te damos graças pela tua palavra. Quão preciosa é a tua palavra aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Queremos vivê-la, queremos aplicá-la em nossa vida. Queremos viver para a glória tua e louvor do teu nome. Queremos fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos e pedir que tu nos ajudes. Precisamos de ti, precisamos muito de ti. Sem ti nós nada podemos fazer. Vem nos assistir, vem nos conceder graça, abundância da tua graça, do teu favor, para que por meio desse favor, dessa graça, para que, por meio de Jesus, nosso Senhor, possamos viver a tua palavra, para a nossa alegria e para a tua glória, para que muitos também conheçam o mesmo Deus que conhecemos, para que muitos reconheçam Jesus como seu Salvador e Senhor, para serem salvos, redimidos, perdoados, transformados, regenerados pela graça por meio da fé em Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Com a graça de Deus, até mais tarde, ainda nesse dia, permitindo o Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
em nome de Jesus.